A economia brasileira terminou o ano passado com o maior tombo em 25 anos, quando começou a série histórica do IBGE. O Produto Interno Bruto encolheu 4,1%. Foram quase 7 décadas servindo e celebrando com clientes, muitos ilustres. Mas 2020 marcou o fim dessa história longa de sucesso. Tem que fechar, porque a gente dependia dos escritórios, tá entendendo? Das pessoas que trabalhavam, que vinham consumir, vinham almoçar, vinham comprar, vinham à noite, tá entendendo? A gente tinha um movimento muito bom. Atrás do balcão de um dos bares mais tradicionais do Rio, desde que a cidade era a capital do país, Rita e o marido tinham enfrentado e superado tombos históricos na economia. Os maiores foram em 1981, durante a ditadura militar, e no começo da década de 1990, quando o país enfrentou uma recessão. Nos dois períodos, a forma de calcular o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, era diferente da atual, que começou em 1996. Agora, pelos números medidos pelo IBGE, a economia brasileira despencou 4,1%, o pior resultado em 25 anos. O que fez o Brasil sair da lista das 10 maiores economias do mundo. No começo do ano passado, a situação já não era das melhores. E quando veio a pandemia, em março, foi devastador. A recuperação no terceiro trimestre e nos últimos meses do ano não foi suficiente para reverter o estrago. O setor de serviços, que tem grande peso no resultado da economia, caiu 4,5%. O governo federal criou o Pronamp, Programa de Ajuda a Pequenas Empresas Afetadas pela Pandemia. Mas empresários criticaram a dificuldade de acesso. Marcelo não conseguiu nem o suficiente para pagar as indenizações dos funcionários demitidos. A gente ainda teve que tirar dinheiro do bolso, a família teve que tirar dinheiro do bolso para poder mandar todos os funcionários embora. Com as demissões e as dificuldades impostas pela pandemia, os brasileiros foram obrigados a fechar o bolso como nunca. O consumo das famílias, que também tem influência sobre o PIB, teve o pior resultado das últimas 2 décadas. É a maior queda desde o início da série histórica. E isso com o auxílio emergencial, que injetou 250 bilhões de reais na economia. A economista Alessandra Ribeiro diz que poderia ter sido ainda pior sem essa ajuda. Ela defende que o auxílio volte a ser pago, mas que é fundamental avançar com a vacinação. Enquanto essa situação pandêmica e de vacinação não melhorar, a gente tem um grande limitador à reação da atividade econômica. Então, acho que é um ponto central, eu diria que é o primeiro dessa discussão de crescimento econômico. Rita espera qualquer melhora da economia para atender a um antigo pedido do marido. Pediu que essa casa nunca deixasse de existir, está ali escrito no painel. Então, eu tenho que respeito e vou fazer. Enquanto eu vou viver com esse propósito. A indústria também teve uma queda forte no ano passado. Seria um ano de recomeço para a fábrica de São Paulo, que produz máquinas para a indústria têxtil e tentava se recuperar de uma enchente, mas veio a pandemia. Uma indústria de máquinas como essa depende de outras empresas que queiram se modernizar, produzir mais, que apostem no futuro. Mas quando veio a crise provocada pela pandemia, ninguém tinha certeza sobre qual seria o futuro e nem quão longe ele estava. Aí o tempo começou a andar para trás. Tivemos muito cancelamento de vendas, muitos clientes querendo o sinal que eles tinham dado de volta. Foi um caos. Ali perto, essa fábrica de tecidos tinha encomendado 8 máquinas, mas desistiu. A gente ficou assustado e ninguém sabia o que ia acontecer, se ia voltar. E a gente ficou preocupado de ter que investir no momento errado. A economia quase parou. Só o que era essencial funcionava. Em 2020, a indústria brasileira encolheu 3,5%. Construção e indústria de transformação tiveram as maiores quedas. O segundo semestre trouxe alguma recuperação. Não a ponto de zerar, não a ponto de salvar o ano, mas foi uma recuperação importante. O cuidado que a gente tem que ter é que todas essas políticas de socorro, de estímulo que foram feitas pelo governo, elas, né, são desmontadas agora e, portanto, não vão trazer o mesmo benefício ao longo de 2021. As importações despencaram 10% em 2020.
As exportações caíram bem menos, 1,8%. Nossas vendas para o exterior não foram piores, porque a China, nosso principal parceiro comercial, se reergueu logo da pandemia. E também ajudou nossa agropecuária a ser o único setor que ficou no positivo em 2020. As taxas de investimento e de poupança ficaram acima das registradas no ano anterior, proporcionalmente ao PIB. Para 2021, economistas reforçam que o Brasil precisa acelerar a vacinação e, ao mesmo tempo, ajustar as contas públicas. O orçamento de 2021 ainda não foi votado, a nossa situação fiscal é muito difícil, o risco do Brasil está alto, então mesmo que não tivesse a pandemia, a situação econômica brasileira é difícil. A pandemia é mais um fator que vai atrapalhar 2021.